Olá, eu sou o professor Rodrigo Palomares e nós vamos trabalhar na aula de hoje a legislação acerca do direito do consumidor nas relações imobiliárias. Então, nós vamos trabalhar do aspecto histórico do direito do consumidor, a era internacional, depois passando pelo aspecto histórico do direito do consumidor no nosso país, e aí sim, adentrado uma vez por todas no de Defesa do Consumidor, essa legislação brilhante que revolucionou as relações existentes entre as pessoas no nosso país e no mundo. Já trago de antemão que o direito do consumidor é um direito em que todo o país tem o dever de ter cuidado com ele, justamente pelo fato de que o consumidor é a razão de toda a cadeia produtiva. Então nós temos o fornecedor, nós temos, trabalhando para o fornecedor, a relação de trabalho existente entre eles, então empregador e empregado, e temos na cadeia final, a razão disso tudo existir, o consumidor. Então, por isso, vocês vão ver comigo mais à frente, que o artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal, trabalha o direito do consumidor, não só o direito, mas como a defesa do consumidor, como princípio fundamental da ordem econômica nacional, que inclusive é utilizada para o cálculo do nosso PIB. Tá? Então, uma aula bem interessante, uma aula que vai ser utilizada não só para o seu curso, para você conseguir seu diploma, mas também para a sua vida. Bem? Então, novamente, eu sou Rodrigo Palomares. Caso você queira me seguir nas redes sociais, eu tenho lá no Instagram, @professorpalomares, e aí eu vou ter o prazer de conversar contigo. Sou eu mesmo que faço a questão dela, tá? Não tem terceirizado, não. Então, se você mandar um olá, dúvida, sou eu mesmo que vou responder. Valeu? Então, vamos lá. O antecedente histórico aí, os aspectos históricos do direito do consumidor. Nós temos, eu vou falar da Revolução Francesa para cá, eu não vou falar do antigo regime de Estado, porque a nossa aula não é tão importante assim, né? Talvez para outras seja, mas para fins específicos de direito do consumidor, não importa muito o regime antigo, né? Até porque isso aqui não é aula de história. Poderia eu e você aqui estar dialogando sobre o antigo regime, né? Feudal, a questão do nascimento de burgos, mas não é o nosso objeto. Vamos nos ater pós-Revolução Francesa, tá? Por quê? Porque eu preciso trazer na consciência de você a questão onde o direito do consumidor se encaixa. Qual é o fundamento que o direito do consumidor se encaixa? Em que momento histórico foi criado a pessoa do consumidor, o reconhecido o consumidor para fins de direito? Então vamos lá. Nós tivemos a ruptura entre o antigo regime e o novo regime, o Estado contemporâneo, o Estado moderno, ali na Revolução Industrial, na Revolução Francesa. O que aconteceu? Os cidadãos ali estavam todos já cansados das altas taxas de impostos, já estavam cansados dos abusos de poderes da corte, os abusos de poderes do clero, entre outros fatores, outros elementos que colaboraram para a eclosão dessa revolução. Essa revolução, ela teve como premissa a liberdade, a igualdade e a fraternidade, tá? É a tríplice ideale revolucionária do novo Estado. Então, pegamos um poder que é uno, estava todo centrado numa única pessoa, o monarca, e esse poder foi dividido, foi fracionado. Ele permaneceu existindo, mas fracionado entre poderes independentes e harmônicos entre si. Então, foi dividido entre legislativo, executivo e judiciário, com a premissa de liberdade, igualdade e fraternidade para todos os povos. No primeiro momento, segundo Norberto Bobbio, falando sobre a era das gerações dos direitos fundamentais, ele ensina que, por mais que o povo, naquele momento, conseguiu gritar liberdade, igualdade e fraternidade, a primeira geração dos direitos fundamentais só conseguiu impor, ou seja, colocar em prática, a liberdade. A igualdade e a fraternidade ficou para um momento futuro, como se eles tivessem profetizado o que iria acontecer. Tá?
Então, vou explicar o porquê só a liberdade foi colocada em primeiro plano, pós-Revolução Francesa. Lembrando, nós acabamos de sair de um regime totalitário, absolutista, monárquico, sucessório, né? Então, nós tínhamos lá a monarquia hereditária, passava de pai para filho, aquela coisa que hoje em dia a gente só vê nos filmes, né? E ali na Inglaterra ainda tem, mas ainda bem moderado, não é como era antigamente. Mas hoje, a gente não tem mais essa forma de governo como regra no globo. Então, como que funcionava? Nós afastamos esse poder totalitário, dividimos ele em executivo, judiciário e legislativo. Só recapitulando, poder executivo administra o dinheiro da nação e realiza as obras necessárias. Poder legislativo cria as leis e fiscaliza o executivo. Poder judiciário julga as leis, tá? Julga as leis, julga os atos administrativos, julgam os problemas da sociedade. É o poder da pacificação social. Bom, nós temos aí, então, essa noção dos três poderes que foram devidamente criados e constituídos à época da Revolução. E por que só a liberdade foi posta em prática? Justamente porque, devido à derrubada do poder antigo, do antigo regime, que vocês acham que a pessoa, o grupo que perdeu o poder gostaria de fazer? Retomar o poder, isso é óbvio. Então, o que aconteceu? Naquele momento, nós vivemos a era de ouro, segundo consta nos anais aí da história, a época de ouro do liberalismo. Então, nós não poderíamos dar qualquer tipo de poder para o Estado, com medo justamente que este Estado pudesse novamente retornar ao status quo ante, ou seja, ele pudesse retornar ao modelo absolutista anterior da Revolução. Então, nós reduzimos muito o poder do Estado. O Estado, naquele momento, não poderia intervir nas relações entre os particulares. Tanto, na verdade, ali após a Revolução Francesa, houve como uma espécie de renascimento do direito romano, tá? De alguns princípios do direito romano. Sendo o principal deles para a nossa aula, o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o pacto faz lei entre as partes. Uma vez que eu fiz um contrato contigo, e neste contrato nós estabelecemos as regras da nossa relação, dos nossos interesses recíprocos, obviamente que o Estado poderia intervir. É o famoso fio do bigode, onde ninguém mexe. Ou também, alguns valores foram passados de geração em geração, é o poder da palavra. Eu falei, está dito, ninguém mexe. Tá? Isso vigorou, sim, no primeiro momento, lá na verdade. Então, nós temos liberdade plena para transacionar o que nós quiséssemos. Colocar o que quiséssemos no nosso contrato. Então, tentando trazer um exemplo prático de hoje, seria a mesma coisa que você ir a uma loja, comprar um aparelho celular e lá esse aparelho celular na sua conta. Só que consta uma cláusula de multa, caso você pague o aparelho celular, uma multa de 2.000%. Perceba, você já tem a noção, já está aí que isso é abusivo e que você pode ingressar com uma ação judicial pedindo para o judiciário relativizar, ou seja, para o judiciário minimizar, equilibrar este contrato que está desequilibrado, abusivo. Aquela época não era possível, porque os cidadãos tinham medo de dar este poder para o Estado e o Estado tentar retomar o poder. Tudo bem? Então, bem claro, não existia a possibilidade da intervenção do Estado nas relações dos particulares. Por mais abusiva que pudesse existir a cláusula dentro do contrato, o Estado nada poderia fazer, somente executava o que estava escrito entre as partes, porque o pacto fazia lei entre as partes. Além disso, o direito brasileiro, em especial no direito imobiliário, nós temos uma particularidade também advindo dessa época. Eu estou falando aí de 250, quase
anos atrás. Qual é a particularidade? A questão do registro e das verbações nas respectivas escrituras e matrículas imobiliárias. Tá? Por que eu estou falando que vem desde aquela época? Nós emprestamos, o Brasil tem um sistema misto. Tá? Então, naquela época, após a Revolução Francesa, o contrato fazia força entre as partes e tinha força translativa de direito de propriedade na França. Significa dizer que um simples contrato, olha só que bacana, um simples contrato conseguia transmitir a propriedade para outra pessoa. Era bem simples. Você vendeu um apartamento, transacionou um apartamento, vendedor, comprador. A hora que quitei este apartamento já é meu por força do contrato, não preciso levar a registro. Eu não preciso levar em cartório, o contrato faz força de translação de propriedade. Isso já não ocorre na Alemanha. Tá? Na Alemanha, por ser um povo um pouco burocrático, lá existe a necessidade de se levar a registro, né, este contrato. Então, olha só que bacana, escriturar e levar a registro. O Brasil adotou esses dois modelos advindo do pós-Revolução Francesa. Ou seja, temos para imóveis acima de 30 salários mínimos a obrigatoriedade para que se torne público e notório para tudo e para todos, e tenha força de tradição de propriedade, ou seja, de transferência de propriedade, nós temos que fazer o quê? Escriturar e registrar o contrato no respectivo cartório de imóvel. Caso contrário, aquele contrato apenas e somente gerará expectativas de direito que poderá ser resolvido com uma ação judicial ou acordo entre as partes. Bom, e para os anos de 30 salários, eu não preciso levar a registro, basta apenas escriturá-lo ou nem necessariamente eu preciso escriturar. Beleza? Herança da época de ouro da liberdade, né? Do liberalismo. Primeiro tópico da nossa revolução. Legal. Como houve um grande fomento comercial, a liberdade ao ser humano é algo fantástico. Também, ao mesmo tempo, tem o lado da moeda que pode ser nefasto, né? Então, o que aconteceu? O homem, por sua natureza, acaba acumulando riquezas e quanto mais riquezas ele acumulava, mais ele queria acumular. Não precisava essas riquezas, o particular, ele não tinha o costume, não tem o hábito, o homem ainda é falho nisso, de pegar essas riquezas acumuladas e distribuir de forma uniforme entre os seus pares da sociedade. Pelo contrário, quanto mais riqueza ele fazia, mais opressão ele dava aos seus pares. Decorrente dessa grande fortuna, dessa liberdade, vieram outras revoluções. E a outra grande revolução que aconteceu, da primeira, na verdade, foi a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial que nós estudamos lá no ensino médio, ela trouxe para o mundo, pela primeira vez, a famosa produção em massa ou em série. Essa produção em massa, em série, revolucionou novamente as relações humanas. Então, houve o êxodo rural, ou seja, as pessoas saíram do campo, os artesãos, né, saíram de lá e foram todas as cidades trabalhar nas fábricas, nas indústrias. Perceba que, à época, não existia nenhuma lei protetiva. Não existia legislação do trabalho, não existia legislação previdenciária, não existia legislação consumerista, não existia constituições, etc. Então, o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Um número gigantesco de pessoas sendo usadas pelo empregador, que até nem tinha essa denominação, era o patrão, né? Então, quanto mais mão de obra eu tiver, mais barata, maior vai ser meu lucro. Essa é a lógica do sistema. Hobbes nos ensina no seu livro que o segundo momento dos direitos, ou seja, a segunda geração dos direitos fundamentais, lá na Revolução Francesa, foi justamente o direito à igualdade.
E aqui é o ponto crucial da nossa aula. Por quê? Porque direito à igualdade, depois com um pouco mais de maturidade, surge o direito do consumidor. É um direito de segunda geração. Perceba, a primeira geração dos direitos fundamentais é a liberdade. A segunda é a igualdade. E por que a igualdade? Porque, Locke já dizia, o homem é o lobo do próprio homem. O que ele quis dizer com essa frase? Ele quis dizer o seguinte: se eu não tiver leis, regras para limitar os anseios dos homens, ou seja, da humanidade, ele simplesmente vai explorar eles próprios. Olha só que profundo. Então, se eu disser da fábrica, eu tinha lá pessoas trabalhando 18 horas, 15 horas seguidas, sem direito algum. Não tinha direito à alimentação, não tinha direito a descanso semanal remunerado, não tinha direito a 1 hora de almoço, era direto, em condições totalmente insalubres. Tá? E o pior, crianças trabalhando, mulheres grávidas trabalhando, porque eram mãos de obras mais baratas. E para piorar ainda mais, uma vez, existem vários exemplos disso nos livros de direito do trabalho. Você contratava crianças e essas crianças elas eram muito boas porque as mãos, os braços, né, os membros são pequenos e eram boas para desatar os nós que existiam porventura nas máquinas de tear. Então, às vezes as máquinas emperravam. Então, um braço de um adulto não conseguia chegar até onde o braço de uma criança iria. Mas muitas vezes, quando ela conseguia tirar ali do tear aquele nó, a máquina já rapidamente voltava a funcionar e decepava os membros. Uma vez decepados os membros, sabe o que acontecia? Ela não tinha mais utilidade para a fábrica, transformava-se em um problema. E o que a gente faz com os problemas na antiga? Simplesmente descartava. Então, demitia-se essa criança sem direito algum, diminuía-se a renda que já era pífia da família, a criança ficava míngua, poderia falecer por conta desse braço que lhe foi tolhido, entre outros. Então, olha só que situação degradante. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falarmos que, levantar a bandeira, eu sou liberalista, tem que ser liberal, porque o liberalismo salva. Nós temos que lembrar um pouco dessa história que nós passamos, que a consciência histórica faz com que nós reflitamos as nossas ações hoje, para que não sejam repetidos os erros do passado, né? Então é muito importante essa consciência histórica. E aí, o que é que aconteceu? Houve o desenvolvimento, então, das primeiras associações de trabalhadores, depois que evoluiu para os primeiros sindicatos. E aí o porquê da nomenclatura igualdade, porque quando eu junto um montante de pessoas, eu agremio pessoas, eu crio sindicatos que falam por milhares ou centenas de pessoas, eu consigo discutir em par de igualdade com o dono da fábrica, com o empregador. Porque se eu juntar um monte de pessoas representadas ou diretamente para dialogar com o dono da fábrica vai permanecer oprimindo aquela unidade de pessoa. Porque um grão de areia sozinho não vai modificar, não vai conseguir ter poder ou força para modificar as atrocidades. Assim como aquele ditado fala, mandurinha não faz verão, né? Justamente pelo fato de que a união, neste caso, promove ou tenta promover a igualdade de transações, a igualdade na conversa, porque é um grande poder. Dali surge o direito à greve, as primeiras reivindicações trabalhistas, etc. Então, tentando igualar relações já nascedoras de forma desiguais. Bacana. Com isso, paralelamente, já há um tempo mais à frente, aproximadamente uns 50 a 100 anos à frente, já ali na década de 60, né? Na década de 60, os Estados Unidos, John Kennedy, presidente então eleito lá, ele reconheceu que existe a figura jurídica do consumidor, tá?
Então, para vocês entenderem que este direito, ele transcorreu, essa igualdade, ele transpassou também a era constitucional. Então, nós estávamos na igualdade, e aí dessa igualdade entre os povos, vieram outras grandes atrocidades também, decorrente do grande fomento capitalista, né? Nós tivemos o crack da Bolsa de Nova York, nós tivemos as duas primeiras grandes guerras mundiais, uma primeira pelo mercado e outra segunda por uma questão de atrocidade, puro preconceito, né? Que nós sabemos, o grande Holocausto. Se você não sabe o que foi o Holocausto, dá um Google aí e você vai ficar extasiado com o que foi o Holocausto. No Brasil, após a década de 60, nós passamos por um momento de ditadura no país, né? Tivemos avanços, retrocessos, como toda forma de governo, mas somente em 1988 houve a introdução da figura do consumidor na nossa Constituição Federal. Então, com a promulgação da Constituição Federal de 88, é que nasce no Brasil a figura do consumidor, a figura reconhecida pelo ordenamento jurídico como consumidor, como fornecedor, como uma relação de consumo. Até lá, todas as relações travadas, por mais que pudesse ser caracterizada como relação de consumo, não o era, por inexistência do reconhecimento desse sujeito de direito, que é o consumidor. Então, era utilizado o Código Civil para resolver questões de consumo, o que é incabível, inaceitável nos tempos de hoje. Para você ter uma ideia do que o professor está aqui falando, hoje, naturalmente, se você não comprou, você ainda vai comprar no futuro próximo pela internet. Então, vamos supor que você compre uma camiseta pela internet, qualquer produto, tá? Um produto pela internet, cujo fornecedor é lá do Rio Grande do Sul. Ele vai ter que enviar esse produto para você. Só que até esse produto chegar a você, talvez ele passe por mais 3 ou 4 fornecedores de transporte. Ele vai passar por vários estados. Ele vem de avião, ele vem de carro, ele vem de ônibus, ele vem de van, ou ele vem a navio, ele vem de alguma coisa, algum meio de transporte. E vamos supor que este produto não chegue até você. O que acontece? Com o Código de Defesa do Consumidor, você não tem que saber desses acordos comerciais. Você simplesmente vai responsabilizar todos os fornecedores existentes na cadeia de produção. Você tenha conhecimento. Se não existisse o Código de Defesa do Consumidor, você tivesse que ir pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil, o que ia acontecer? Você ia ter que entrar com uma ação contra o fornecedor principal, que é aquele que você comprou diretamente. Esse fornecedor principal ia se defender, ia falar que ele não teve culpa pela não entrega do seu produto e ia jogar a culpa para um dos seus transportadores. E você fatalmente perderia aquela ação. E aí ia começar a via crucis ou a via sacra do consumidor que não fosse reconhecido. Ele ia ter que entrar contra o transportador. Que por sua vez o primeiro transportador ia falar, não, eu recebi a mercadoria e entreguei para o outro transportador. Então a culpa não foi minha. E você perde uma segunda ação. Sabe quanto tempo leva mais ou menos uma ação dessas no Poder Judiciário? Em média, uns 3 anos e meio a 4 anos. Tudo isso para você conseguir um ressarcimento de uma singela camiseta. Então perceba a dificuldade que nós teríamos se não existisse o Código de Defesa do Consumidor. É praticamente impossível você fazer a gestão de uma nação hoje, você ter um PIB forte, sem que haja legislações protetivas de defesa ao consumidor, como acontece no Brasil. Então olha só que bacana. Na nossa Constituição de 88, trouxe como direito fundamental, cabe ao Estado, na forma da lei, a defesa do consumidor. Isso está escrito lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. O artigo 5º, para quem não é da área do direito, é um artigo que fala sobre os direitos individuais de todos nós, direitos e deveres fundamentais e essenciais. Então é um direito fundamental constitucionalmente garantido. Além disso, a nossa Constituição Federal, ela tem como norte principal a garantia da dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º, inciso 3º dessa Carta Magna.
E para melhorar ainda mais no Brasil, o direito do consumidor, ele é tido, como eu falei lá nos primeiros minutos da aula, ele é tido como princípio básico, fundamental da ordem econômica. Onde é que nós vamos encontrar essa fundamentação constitucional? No artigo 170, inciso 5º da Constituição. Então, além de promover a defesa do consumidor, também é um princípio fundamental da ordem econômica para o Estado de Direito brasileiro, a defesa do consumidor. Então, possui um status duplamente constitucional, tamanha importância a defesa desse ser, desse ente aí dentro do universo jurídico. Então, com isso, nós tivemos lá nos atos e disposições transitórias da Constituição, no seu artigo 48, falando que o Congresso Nacional teria o prazo de até 120 dias para fazer o Código de Defesa do Consumidor. Mas, como tinham várias pautas à época, né, nós estávamos no momento de redemocratização do país, por óbvio que houve um pequeno atraso nesse comando nacional, e o Código de Defesa do Consumidor só foi promulgado em 1990. Tá? Pois bem, uma vez feitos esses apanhados históricos, nós temos aí o nascimento do Código de Defesa do Consumidor. Quando surge o Código de Defesa do Consumidor, automaticamente há uma revolução, mas uma revolução extraordinária nas relações existentes, nas relações comerciais existentes entre fornecedor e consumidor. Passou o consumidor, para vocês terem uma ideia, e eu vou falar tópico a tópico disso daí, nós passamos a ter, automaticamente, com a criação da lei, 6 meses depois, né, porque ela teve uma vacatio legis. O que é uma vacatio legis? É o tempo que a promulgação da lei diz que ela vai passar a ter, passar a ter efeitos para a vida prática da gente, tá? Não vou falar muito técnico para não ficar maçante, mas é isso. Então, vacatio legis, no período em que a lei, que nós, cidadãos, vamos ter para se acostumar com a lei até que ela produza efeitos, beleza? Então, o que acontece? Passou o período de 6 meses, dia 15 de março, ela começou a fluir, né? Dia 11 de setembro, ela foi promulgada, dia 15 de março, ela começou a fluir. Quando ela começou a fluir no universo, do dia para a noite, nós passamos a ter uma garantia legal de todos os produtos existentes. Para produtos não duráveis, 30 dias. Para produtos duráveis, 90 dias. O código foi tão sensacional que até hoje, após 35 anos da sua existência, ele é invejado por inúmeros países espalhados aí pelo globo terrestre, em especial os países aqui da América Latina. Talvez se hoje fôssemos escrever um Código de Defesa do Consumidor, não conseguiríamos escrever com tamanha maestria que foi escrito na década de 90. Realmente, os idealizadores estavam totalmente inspirados, né? Estavam com o ânimos ali para criar algo excepcional e extraordinário para o mundo, porque isso daí é inspiração para o mundo inteiro em outras legislações. Bom, uma vez criado o Código de Defesa do Consumidor, já lá no seu artigo 1º, ele vai dizer o seguinte: este código, ele possui a natureza jurídica de direito público e interesse coletivo. O que é que esse artigo 1º quis dizer com interesse público e direito coletivo, interesse social? Significa dizer que tudo que é natureza de ordem pública está acima de tudo. Então vamos lá. Se você vai ser corretor de imóvel, a legislação do corretor de imóvel não pode ir contrário à relação do Código de Defesa do Consumidor, a legislação do Código de Defesa do Consumidor. Se você é incorporador, você tem a lei específica da incorporação de imóveis e você não pode, ao incorporar esse imóvel, fazer seus acordos comerciais. Quando você for dirigir esses acordos ao consumidor, você não pode ir contrário ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? Se você é lojista e vende produtos ou presta serviços,
todo o seu contrato não pode, a sua prestação de serviço não pode ir contrária ao Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se você imaginar um triângulo, o Código de Defesa do Consumidor para as relações de consumo, ele vai estar logo abaixo da Constituição Federal. Então, Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, demais legislações que trabalham direto ou indiretamente sobre relação de consumo vão estar abaixo do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Isso significa dizer ser de ordem pública, contra tudo e contra todos, para tudo e para todos. Então, não adianta, dar outro exemplo aqui. Existe legislação específica sobre plano de saúde. Existe legislação específica sobre incorporação imobiliária. Existe legislação específica que regulamenta a atividade profissional do corretor de imóveis. Existe legislação específica, legislação específica, legislação específica. Todas essas legislações específicas, se porventura for trabalhar direto ou indiretamente uma relação de consumo, deverão obediência ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, espero que tenha ficado bem claro o que é uma norma de ordem pública, tá? E interesse coletivo. Por que o interesse coletivo? Justamente pelo fato de ser um princípio da ordem econômica, e a ordem econômica nacional é coletiva, tá? Então, pensar em defesa do consumidor, pensar em relações de consumo, não é pensar num ser unicamente isolado, é pensar numa situação de uma relação massificada. Vou dar um outro exemplo. Se você tem uma relação de direito financeiro, banco, financeiro, etc. Se ele suprimir de você R$1 da sua conta, todos os meses durante 10 meses, ele tirou do seu bolso R$10. Mas você sabe da dificuldade que é de reclamar sobre este R$1. O que você faz? Você fica quieto, fala, larga a mão, dá muito trabalho lá no banco, ok. Que assim como você, o banco tem 1 milhão de clientes, no mínimo. A gente pode colocar aí 100 milhões, 200 milhões, tá? Vamos colocar 1 milhão só para fins de efeito. 1 milhão. Ou seja, se ele tira R$1 de 1 milhão de consumidores todos os meses, portanto, ele tem 1 milhão de lucro proveniente de atividade ilícita todo mês. Todo mês. Se ele tem esse 1 milhão de lucro de atividade ilícita todo mês, 10 meses, 10 milhões, ele consegue pagar toda a folha de pagamento dele, de pessoal, com esses míseros R$1 que ele retira da conta de cada um dos seus clientes, que ele sabe que não vai lá reclamar. E que se for reclamar, né, já tem um percentual de reclamação, vamos colocar aí 1, 2% de pessoas que vão reclamar. Esse 1 ou 2% que reclamam, talvez amargurem 1 ano e meio a 2 anos de processo judicial para se ver reembolsado deste R$1, que também acaba não compensando para o consumidor. Nós temos normas protetivas para evitar esse tipo de situação e o julgador, quando for trabalhar uma sentença de direito do consumidor, ele jamais vai poder se esquecer do comando legislativo do artigo 1º, que é o interesse coletivo da relação de consumo. Então, se aconteceu isso com este consumidor, de certa forma, isso não deve ter sido algo isolado. E aí, cabe a interpretação. Neste sentido, interesse coletivo. Nós temos que proteger o consumidor, que uma vez protegendo o consumidor, nós vamos coibir estas práticas no mercado. Essas práticas vetustas, repugnantes, draconianas, abusivas, ilícitas, que podem vigorar no século XXI, no nosso tão amado país. Bom, uma vez explanado o direito do consumidor, a natureza jurídica dele e o interesse coletivo, nós vamos adentrando neste código. E aí nós temos lá o artigo 2º. Logo o artigo 2º, no seu caput, ou seja, lá no seu mandamos principal, ele diz o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou internacional,
que adquira produto ou serviço como destinatário final. Basicamente, essa é a mensagem que o Código de Defesa do Consumidor vai trazer para a definição de consumidor. Nós temos algumas outras definições. Nós temos o consumidor por equiparação, lá no artigo 17. Mais à frente a gente vai falar sobre ele. Mas agora, trabalhando o conceito de consumidor estrito sensu, nós temos o quê? Consumidor é aquele que vai retirar um produto do mercado de consumo ou vai utilizar de um serviço que é ofertado no mercado de consumo como destinatário final. Ou seja, ele vai utilizar para ele próprio. Eu comprei essa camisa, não para revender. Eu comprei para uso pessoal, para mim. Então, o que eu sou? Sou o destinatário final. Eu comprei um computador, tá aqui ao lado, para quê? Para eu utilizá-lo. Então, se eu comprei esse computador para eu utilizá-lo, sou o destinatário final. E assim sucessivamente. Na pós-graduação de Direito do Consumidor, a gente trabalha alguns outros conceitos mais aprofundados de Direito do Consumidor. Mas para fins do curso, é importante saber que o consumidor, em regra, é aquele que utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Esse destinatário final pode ser destinatário fático e econômico, tá? Fático e econômico. A pessoa jurídica pode ser consumidora? A pessoa jurídica pode ser consumidora sim, tá? Desde que ela comprove a sua vulnerabilidade e, consequentemente, que ela é a destinatária econômica final deste produto ou deste serviço. Então, também pode ser consumidora. O conceito de produto ou serviço, nós vamos identificar logo em seguida nos incisos 1 e 2, primeiro e segundo, do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Vocês vão perceber que o produto, ele pode ser material ou imaterial. Aí você vai falar, nossa, professor, como assim um produto imaterial? Um aplicativo de celular. Aplicativo de celular é um produto imaterial. Você consegue tocar? Não consegue. Ele está aqui no nosso universo físico? Não está. Então é um produto imaterial. O celular, por sua vez, é um produto material. E pasmem, já vou adiantar que vou jogar uma sementinha do futuro. Eu queria saber da Mega Sena. Não sei. Mas eu sei que no futuro não muito distante, vocês vão vender, tá? Ou vão transacionar, ou vão até avaliar, dependendo do que for, imóveis no metaverso, tá? Imóveis no metaverso. Então, o metaverso já é uma realidade. Dali a pouco vocês vão estar vendendo casa, terreno, lote, apartamentos no metaverso. E aí a pergunta que fica, isso é um produto material ou vai ser um produto imaterial no metaverso? Então, nós aqui do direito, vamos dizer assim, ainda de forma bem preliminar, temos o metaverso como imaterial, mas que repercute diretamente no universo físico. Material é algo altamente complexo, novo, e que o universo jurídico tem de se debatido, debruçado em pesquisas para tentar sanar e trazer segurança jurídica nesse sentido. Então não vai demorar muito. Eu ainda aposto aqui que nos próximos 5 anos isso daí já vai ser realidade, tá? E eu estou sendo pessimista. Nós já temos bancos no metaverso, já temos entidades públicas no metaverso, a OAB está no metaverso, escritórios de advocacia no metaverso, firmando contratos, executando. Nós temos pessoas simples, normais, naturais no metaverso. Nós temos tudo que tem no mundo hoje dentro do metaverso. Então, nós vamos ter, obviamente, também no metaverso, questões jurídicas que devem ser sanadas. Imagine você tendo um apartamento no metaverso. Deve ser fantástico. Logo em seguida, nós vamos ter a figura do fornecedor, que vai estar no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. A figura do fornecedor é de suma importância, porque é um dos elementos essenciais, assim como a figura do consumidor, a existência do produto ou serviço para a configuração de uma relação de consumo, tá? Então vamos lá. O fornecedor. Fornecedor pode ser pessoa física, natural, nacional, estrangeira, pública ou privada, que
construa, fabrique, comercialize, vende, etc., transporte, tá? Então, o fornecedor, uma vez que ele explora o mercado de consumo, seja com uma prestação de serviço, seja com um produto, ele será considerado consumidor, fornecedor, se tiver do outro lado a figura do consumidor. Bom, logo em seguida, nós vamos ter lá o que o que são os direitos básicos do consumidor, a Política Nacional de Defesa do Consumidor, no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. E esse artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, no seu inciso 1º, ele é crucial para a caracterização da relação de consumo. Porque vai dizer lá que é reconhecidamente a vulnerabilidade do consumidor pela lei. Então ela não é presumida, tá? Ela simplesmente existe por força de lei. E você não tem como quebrar isso daí. Então, uma vez que a pessoa natural ingressa com uma ação contra uma empresa proveniente de uma relação de consumo, ela não tem que provar que ela é vulnerável. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, deste curso, a importância de ter a legislação consumerista para vocês. Nós temos o hábito, muitas vezes, na prática, de chamar o consumidor de cliente. Então, nós recebemos muito treinamento empresarial. E nesses treinamentos, geralmente falam, o cliente é a razão de existir. É o cliente que paga o seu salário. É o cliente que nós temos que estender tapete vermelho. Só que quando dá algum problema neste contrato, esse cliente na nossa cabeça, automaticamente ele passa a ser consumidor. Ele não é mais cliente, ele é consumidor chato. Ah, lá vem o consumidor chato com seus direitos. Na realidade, nós temos que transformar essa mentalidade. Porque você também é consumidor. Tudo só vai depender do momento da sua vida. Todos nós estamos consumindo 24 horas por dia, 365 dias por semana. Exemplificando por que estamos consumindo, eu estou dando aula aqui hoje, mas eu estou consumindo o produto do microfone, eu estou consumindo minha camiseta, minha camisa, meu relógio, estou consumindo a luz, a energia elétrica daqui, e você está consumindo sua internet, está consumindo o seu produto que dá acesso, seja o celular, o computador, o notebook, o tablet, está consumindo sua vestimenta, e assim sucessivamente. Então, nós não temos que ter esse repúdio pelo Código de Defesa do Consumidor quando ocorre um problema nas nossas transações imobiliárias. Pelo contrário, a ignorância traz esse repúdio. Mas quando você conhece a legislação consumerista, você vai fazer o quê? Você vai abraçar esse consumidor. Você vai falar, opa, deu problema aqui mesmo. Seus direitos são esses. Escolha. Então, fica muito mais tranquila a relação. Você torna aquele consumidor cliente. Você não enxerga mais o cliente como coisa boa e o consumidor como coisa ruim. Você consegue enxergar o consumidor e o cliente como uma coisa só. E é uma coisa só. Não há razão de existir essa diferenciação. Essa diferenciação ficou no passado, quando existia o Código Comercial, quando existia só o Código Civil. E eu estou falando agora de um passado de mais de 30 anos atrás. E que insistentemente, ainda alguns têm esse discurso de diferenciar cliente de consumidor. Tudo bem? Óbvio que se você tiver numa relação civil, uma relação entre iguais, pode haver sim a figura do cliente que não seja consumidor. Tá? Exemplificando, uma indústria que vende para um comércio, sei lá, vende parafuso, o cara compra direto da indústria parafuso. E ele revende esses parafusos, então ele é uma revendedora. Aqui, o revendedor é cliente da indústria, mas não é consumidor da indústria, porque vai te faltar o quê? O que nós estamos falando agora, artigo 4º, inciso 1º, vulnerabilidade. Ele consegue negociar com a indústria, ele consegue negociar com seus parceiros comerciais para aumentar, obviamente, seus lucros e dar um produto de qualidade e de segurança no mercado de consumo. Pois bem, então o artigo 4º ele vai trazer a questão dos direitos básicos do consumidor e da política nacional. A criação dos PROCONs, nasce aí no artigo 4º e seus incisos, tá? Essa vulnerabilidade que eu falei, entre outros. Mas o ponto principal aqui da nossa aula
vai ser o artigo 6º, além de todos os outros pontos principais que a gente passou. Mas aqui, para a gente caminhar para esse primeiro bloco, derradeiro, vai ser o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Lá no artigo 6º, nós vamos ter os princípios básicos e os direitos básicos do consumidor. Para você ter uma ideia, nós vamos ter lá que ao consumidor vulnerável caberá a critério do juízo a inversão do ônus da prova, quando ficar considerado a verossimilhança de suas alegações ou sua hipossuficiência em produzi-las. Vamos lá. O que o professor Palomares falou nesse artigo? Falei o seguinte: geralmente nós firmamos inúmeros contratos. Tem estudos que falam que a gente firma por dia, no mínimo, 20 contratos. E você fala, eu não firmo contrato nenhum. Firma, porque verbalmente nós firmamos contratos, tá? Então, quando você vai num posto de combustível colocar seu combustível, você está firmando um contrato. Quando você vai no supermercado, você firma um contrato. Quando você anda de ônibus, você firma outro contrato, tá? E assim sucessivamente. Então, você firma, assim, no mínimo um contrato diário você firma. Bom, o que quer dizer inversão do ônus da prova? Primeiro, vamos diferenciar vulnerabilidade de hipossuficiência, tá? Vulnerabilidade, aquela situação fática ou jurídica em que o consumidor não detém todas as informações necessárias para o seu convencimento, seja de produto ou de serviço, dependendo sempre da informação do fornecedor. Tá? Isso é ser vulnerável. Então, eu não consigo negociar em par de igualdade com o fornecedor, porque ele detém a expertise do negócio, eu não. Eu só quero o produto. Eu não sei como é feito esse produto. Eu só quero o serviço, eu não sei como ele executa esse serviço. Então, eu sou vulnerável dessas informações e cabe ao fornecedor, além de me dar essas informações, garantir a segurança desse produto ou serviço que está me vendendo ou ofertando. Já hipossuficiência diz respeito à dificuldade na produção de provas decorrente da falha ou de um acidente de consumo. Exemplificando, você firma um contrato com a sua operadora de telefonia, mas esse contrato nunca chega a você e mesmo assim você vai consumindo o serviço. Só que um dia dá problema, esse serviço, sei lá, suspenderam sem te informar e você ficou sem internet. E aí você precisou dessa internet para fazer o trabalho aqui da escola, da faculdade, da academia, do curso. Estava sem internet e não conseguiu. Perdeu o prazo, já era. O que acontece? Você vai ingressar com uma ação judicial. Você tentou resolver amigavelmente, não deu? Vou ingressar com uma ação judicial. Cadê o contrato? Onde que está esse contrato que nunca foi te enviado? Não existe. Quer dizer, existe, mas não está com você. Então, se você não tivesse essa benesse de inversão do ônus da prova, ou seja, fala para o fornecedor juntar o contrato, porque é dever deste fornecedor ter me enviado esse contrato. Ele não enviou, então está de posse dele. Ele tem que juntar em juízo. Se ele não juntar em juízo, minhas alegações são verossímeis, ou seja, são quase verdades, incontestes, e ele fatalmente terá uma probabilidade de perder essa ação muito grande. Então, é essa a possibilidade. Um outro exemplo que eu vou dar. Quando a gente liga naqueles call centers e que nos são gerados protocolos cuja ligação é gravada. Você pode pedir esse protocolo, você não vai conseguir essa ligação gravada, tá? É muito raro, eu nunca vi. E olha que eu atuo nessa área tem uns 15 anos já. Então, o que você faz? Você guarda, anota aquele protocolo. Se necessário for ingressar com uma ação na justiça, você vai citar, vai informar na sua petição, olha, excelência, eu comprei este produto deu problema, e este problema eu entrei em contato com a central de atendimento deles, falaram que iriam resolver em 30 dias, não resolveram e está aqui o protocolo da ligação. Eu solicitei a gravação e não me foi fornecida, portanto, excelência, conforme o artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, inverta-se o ônus da prova por eu ser hipossuficiente na produção delas. Qual delas? De colocar a gravação aqui neste momento daquilo que eu estou falando que é verdade. Se ele não colocar, obviamente que ele está anuindo com o que eu disse.
E aí vai ser analisado em juízo, se ficar caracterizado realmente essa sua hipossuficiência na produção, inverte-se o ônus e é o fornecedor que vai trazer esta prova para o processo. Isso não existia no processo civil, tá? Então foi uma revolução processual também que o Código de Defesa do Consumidor trouxe para trazer a defesa do consumidor, que eu estou dizendo desde o início da aula, que possui status duplamente constitucional. Tá? E caminhando para o fim, nós temos também, ainda no artigo 6º, nós temos lá o direito básico à informação. Aliás, o direito básico à informação eu digo para todos, o Brasil inteiro palestrando, falando que é o direito dos direitos no consumidor. Hoje, se brincar, mais de 90% das demandas judiciais são decorrentes da falha no dever de informação. Então, uma informação clara, uma informação entendível, uma informação em português. Então, se você pegar um produto, se você está vendendo um produto em língua estrangeira, obrigatoriamente você tem que traduzir isso daí para o consumidor que não tem língua estrangeira no seu vernáculo. Você também, se você for dono de restaurante e tiver ali um cardápio em que um cego não vai conseguir, obviamente, ler, você tem que colocar aquele cardápio em braille para ele conseguir ter acesso à informação. Então eu vou ter que moldar o meu cardápio para uma única pessoa? Exatamente, porque não existe um cego apenas que vai no seu estabelecimento, pode ser uma comunidade toda. Então o Código de Defesa do Consumidor visa, lembrem sempre, ele está abraçado com a Constituição Federal. Então a gente tem lá, artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Não tem nada mais indigno do que você ir a um restaurante e não ter acesso à informação básica daquilo que você vai consumir. Então a gente tem que começar a pensar no contexto social, num contexto massificado. Lembrem do artigo 1º, tá? E por fim, nós temos... e vai uma dica também. Nós que estamos aqui no direito imobiliário, a gente tem o costume de ver aqueles contratos gigantescos repassados ao consumidor. São contratos que muitas vezes ultrapassam 80 folhas, 70 folhas. Para o direito do consumidor, lembrem, excesso de informação é o mesmo que desinformação. Vou repetir. Excesso de informação é o mesmo que desinformação. Então, não adianta você colocar, vou colocar todo tipo de informação aqui. Não é assim que você vai informar o consumidor. Na realidade, você tem que informar de forma precisa aqueles elementos peculiares para a formação da convicção, o que nós dizemos no direito do consumidor, das legítimas expectativas do consumidor para com aquele produto ou serviço. Uma vez conquistadas essas legítimas expectativas com informações precisas, não há que se falar em falha no dever de informar. Todo o resto é perfumaria, tá? Então, com isso, encerramos o primeiro bloco e a gente continua daqui a pouco.